Olá, esse é o Código Aberto, chegando mais uma vez. Código Aberto que vem toda semana para trazer para você um pouco mais sobre a Palavra de Deus, para a gente estudar junto sobre a Palavra de Deus. E já fica aqui a gratidão a você que tem recebido a gente semana após semana, a você também que tem de alguma maneira interagido com o Código Aberto, seja no Facebook, no YouTube. E fica aqui um convite muito especial para você compartilhar o conteúdo. A gente tem aqui aprendido de forma bem especial nessa temporada sobre a Carta de Paulo aos Romanos e você é convidado para compartilhar sobre aquilo que você tem aprendido com as pessoas que você conhece, com as pessoas das suas redes sociais, não apenas o programa completo, mas também aqueles pedacinhos do programa que a gente vai espalhando durante a semana. Também aproveite e sinta-se muito à vontade para comentar, para falar das suas reflexões, falar daquilo que o programa e daquilo que as nossas conversas têm gerado em você também, das conversas que você tem tido com outras pessoas e que podem nos auxiliar também, tá bom? Então fica sempre à vontade para usar as redes sociais do Código Aberto como um meio, como um ponto de contato para a gente, tá bom? Nós temos aqui os nossos convidados que estão aqui com a gente pela terceira semana. Eu vou começar aqui apresentando a Mayara mais uma vez. Tudo em paz, Mayara? Tudo em paz, Thiago. Como é que está a sua relação com o livro de Romanos aí? O que você tem aprendido? Eu tenho aprendido muita coisa com essa carta aqui, viu? E tenho descoberto que é aquela famosa frase, né? Quando eu penso que eu sei alguma coisa, eu vejo, na verdade, que eu não sei nada, coisa nenhuma. É isso que Paulo tem me ensinado, que tem que aprender cada vez mais. Legal, Mayara. Mayara também que ela participa do Contra a Cultura. O Contra a Cultura, que quem já acompanha o Código Aberto há algum tempo já sabe do Contra a Cultura. É um programa que é um podcast, você pode ouvi-lo no aplicativo de podcast do seu smartphone, mas também você pode acessar pelo novotempo.com/contracultura. O conteúdo do Contra a Cultura é o mesmo conteúdo, a gente gravita em torno dos mesmos temas que aqui no Código Aberto, mas com uma roupagem diferente, uma linguagem diferente, com insights que a gente não tem aqui, eles vão ter lá, insights que faltam lá, tem aqui, e aí assim você tem os insights completos assistindo as duas coisas, tá bom? Obrigado, viu, Mayara, por estar com a gente. Muito obrigado. Rony, tudo em paz? Tudo em paz. Beleza, o Rony também que tem um canal, né, Rony, no YouTube. Qual que é o nome do seu canal? Isso, é o canal Davar. D-A-V-A-R. D-A-V-A-R. Davar é religião e opinião. Acho que é isso, não lembro o nome do meu próprio canal, mas que bom. É alguma coisa assim. Tá bom, é bom que daí o pessoal vai lá e conferir se você tá certo, se não, né? Exato, o nome que você deu pro canal. Mas beleza, que bom, Rony. Obrigado por estar aqui também, por estar aqui com a gente, viu? Beleza, tô muito feliz aqui por estar com vocês. Obrigado. Rocio, tudo em ordem? Tudo bem, tudo em ordem, tudo na paz. Rocio também trabalha aqui no Novo Tempo, na Novo Tempo também, né? Tem um programa na Novo Tempo, qual que é? Conexão Jovem. O Conexão. O Conexão. Então, que é a versão do Conexão. O Conexão. Beleza. Tá bom, Rocio. Que bom que você está aqui, viu? Um prazer recebê-la aqui. Prazer estar com vocês também. A Rocio, que é a nossa contratada internacional dessa temporada. É isso aí. Contem comigo sempre. Obrigado. Pastor Igor, tudo em paz? Tudo na paz. E você, tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá? Como é que foram essas 2 semanas aí? Gostou da conversa? Demais, né? Aqui a gente aprende muito também, com a opinião dos amigos aqui. Empolgadaço para essa próxima semana aqui, porque agora a gente mergulha no texto bíblico e a coisa vai pegar. Que legal, que bom, estamos ansiosos aí por esse momento. E a gente tem aqui com a gente a Deise pela terceira semana. Tudo bem, Deise? Tudo ótimo. Tem gostado da conversa também? Tá ótimo, estou aprendendo muito com vocês aqui. Se você falasse que não estava gostando também ia ficar chato. Ia ficar muito chato. Mas que bom. Ô, Deise, sempre um prazer ter você aqui. É um prazer, é sempre meu. É um prazer ouvi-la e é um prazer a sua presença aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. A Deise que volta daqui a pouquinho no terceiro bloco para cantar. Você vai cantar aquela música... Vou cantar aquela. Beleza. Segure e aguarde até o último bloco. Todos saberão no último bloco qual é aquela música. A gente vai para o nosso estudo dessa semana. Antes disso, a gente vai orar. Eu vou pedir para a Rocio que faça oração para a gente, pode ser? Pode ser. Ok, oremos. Grande Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque uma vez mais a gente está aqui participando deste lindo programa, que tudo que a gente fale seja para honra e glória do Teu nome, que a gente possa aprender a cada dia mais que o que nos salva não é a nossa simples condição, senão a Tua imensa graça que sobreabunda sobre as nossas vidas, que o povo que está assistindo possa também aprender conosco, e é o que a gente quer te pedir no dia de hoje, no santo nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós vamos para o texto bíblico. Eu gostaria de pedir para o pastor Igor ler isso para a gente, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, vai ser o nosso ponto de partida. Para você que talvez não
quer nos acompanhar junto, a gente vai fazer uma leitura hoje da Bíblia. A gente vai passar por vários versos que estão entre o verso 16 do capítulo 1 e o verso 31 do capítulo 1 também. Na verdade, a gente vai até o verso 27 do capítulo 1 e você é nosso convidado para dar uma olhadinha para esse cenário. Pode ler para a gente, pastor, por favor? Vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é uma frase célebre, né? Essa frase aqui de Abacuque, né? Primeiramente aparece em Abacuque, o justo viverá pela fé. Desse texto aqui, que Paulo começa, né, apresentando nesse texto algumas informações importantes, o que a gente pode... Tem muita coisa que a gente pode tirar, né? Ele falando do Evangelho, que são as boas novas a respeito do Cristo e tudo mais, e aí ele termina falando isso, que é o justo viverá pela fé. Desses dois versos aqui, o que a gente pode extrair aí para esse ponto de partida, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre essa condição humana? O que a gente tem aí já de informação? Olha, muita coisa interessante, né? Primeiro, já no começo, ele começa falando sobre o assunto, falando que ele não se envergonha do Evangelho. E é interessante ele falar assim, né? Porque é meio como que ele estivesse falando uma coisa em oposição a algo que estava no ar. Por que ele está falando isso, né? E a gente vê que a ideia do Evangelho ser ridicularizado em Roma é uma ideia que você percebe até quando você vê os achados arqueológicos lá, né? Existe um grafite, uma pichação na parede, que é do século II ou século III, que chama Alexamenos Grafito. Se você procurar aí no Google, você vai achar. Que é a figura de um homem com uma cabeça de jumento, crucificado, e uma outra pessoa adorando ele. E escrito assim, Alexamenos está adorando o seu Deus. Quer dizer, muito cedo a gente já vê uma pichação na parede de Roma, tirando sarro dos cristãos. A ideia de você ter um Deus que morreu crucificado era uma ideia vergonhosa para a época. Então Paulo já começa falando, eu não tenho vergonha dessa ideia que é tão vergonhosa. Para mim, isso é uma honra, isso não é uma vergonha. E por mais que ele introduza dessa forma aqui, né, se você voltar um pouquinho, né, para o capítulo 1, ali nos versos 3, 4 e 5, ele vai relacionar esse evangelho com o Cristo, dizendo que Cristo é esse evangelho. Por isso que ele não se envergonha. Realmente a arqueologia traz esse achado. Provavelmente foi uma criança que tenha feito esse desenho, mostrando que a ideia de um Deus crucificado não era bem aceita. Interessante como Paulo ele já coloca alguns conceitos que ele vai trabalhar melhor depois, desde o começo. Então é como se você começasse um filme explicando primeiro o final, para depois você mostrar como é que chegou até lá. Então essa questão da vergonha já foi mencionada, mas ele diz que o Evangelho, aquilo que Cristo fez, é o poder de Deus para a salvação. Então ele já dá um indício de onde é que a salvação vem. Ela não vem daquilo que eu posso fazer, ela não vem a partir do ser humano, mas ela parte de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para isto, para a salvação, para essa transformação. E aí ele explica como é que isso vai se dar, que é o justo vivendo através da fé, e não pelos seus méritos, não pelo cumprimento de inúmeros requisitos, que se remete ao embate que eles estavam tendo e ao propósito da carta de Paulo aos Romanos. Então, o poder de Deus para a salvação, isso vem dele, e a maneira como se vive é pela fé. O resto é consequência disso. E é muito interessante aqui que ele universaliza essa salvação. Primeiro do judeu, mas também do gentio. Então, a salvação não era algo que estava restrito exclusivamente a um povo, a um grupo separado de pessoas. Mas tem um detalhe interessante nisso, que é uma das poucas vezes que a gente vai ver essa relação. E essa expressão, primeiro do judeu, depois do gentio ou do grego. E isso é uma maneira de Paulo valorizar e entender que realmente, num período histórico, o povo teve uma participação especial. Foi escolhido por Deus para um propósito especial. Por isso ele usa isso, para valorizar o papel dos judeus no momento específico da história, mas para entender que agora isso transpõe a questão de raça, de etnia, e serve para todos, está aberto para todos. O que na verdade sempre esteve, mas agora de uma maneira muito mais clara e missional. E é importante dizer isso porque assim,
pensar do primeiro judeu e também do gentil não é porque é primeiro do judeu e aí se sobrar espaço vai o gentil também, né? Não é uma questão de senhas, né? Tem tanto de senha. Se os judeus não pegarem todas, a gente dá um pouco para os gentios. É o primeiro judeu porque a anunciação chega primeiro a eles, né? E é feito através deles também. Sim, através deles, né? O primeiro contato com esse poder de Deus para a salvação acaba acontecendo dentro do contexto judeu. Porque o próprio Messias também viria da tribo de Judá, né? Que etimologicamente falando dá a origem ao povo judeu. Isso, e quando a gente continua aqui, ele vai usar essa expressão que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Uhum. E essa expressão é uma expressão interessante e tem muita discussão sobre o que significa exatamente isso daí. E alguns relacionam exatamente com isso. Vai do judeu, depois vai para o grego, vai de fé em fé, da fé de um para a fé do outro. Mas tem várias maneiras de se entender essa expressãozinha, e o que eu acho que é interessante em estudar o texto bíblico é que não tem um martelo batendo aqui, falando, não, essa é a maneira certa de entender. Tem várias maneiras, né? Então, primeiro, a fé em fé pode ser da fidelidade de Deus para nós, que a palavra fé aqui, ela não necessariamente é a fé do ser humano para Deus, pode ser entendido como fidelidade. Também tem essa ideia da fé de um para o outro, tem a ideia de um nível de fé para outro, você vai caminhando na sua caminhada espiritual de fé em fé. Interessante isso daí, né? E que é a explicação que eu acho mais bacana, eu gosto dela, né? E por último, a ideia é que a fé, ela vai percorrendo tudo do começo ao fim. Da fé, lá no começo, e no fim também é a fé. A fé está percorrendo tudo. Ela vem da fé de todos os que vão, historicamente, né? Historicamente, sempre é a fé que está trazendo essa justiça de Deus. Então, é muito bacana ver o texto bíblico e pensar nessas diversas possibilidades sem estar necessariamente fechando em uma, porque pode querer dizer todas ao mesmo tempo. Todas elas podem se aplicar, né? É que elas não são excludentes em si, elas são includentes, né? Elas se completam. Rocio, quando vem a frase, o justo viverá pela fé, o que isso vem para você? É difícil para mim dizer que eu como justa vivo pela fé, sendo que dificilmente eu consigo me considerar justa, mas a partir do momento que eu consigo pensar em que aceitei a Jesus, para mim a frase justificada pela fé é como que assim, a partir de que eu já sou justificada, sou justa e consigo viver, mas consigo viver com Jesus. Então, a partir daquele momento, eu sou justa e ando na fé, mas para mim, na vida pessoal, é como que se eu andasse com Jesus, entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Eu acho interessante você ter colocado assim, Rocio, porque aqui Paulo, quando a gente fala essa frase, o justo viverá pela fé, quem falou isso? Aí o pessoal, foi Paulo que falou em Romanos. Ele está citando um texto bíblico, que é o texto de Abacuque 2, verso 4. E ele faz uma leitura desse texto bíblico, porque dentro do contexto de Abacuque, normalmente é entendido essa frase é que o justo vai conseguir sobreviver se ele tiver fé. Mas uma leitura possível, e que parece ser a leitura que Paulo faz, é que aquele que é justo pela fé, aí ele vai viver. Então, a fé que torna ele justo. Que faz sentido porque é isso que é o sentido da carta de Romanos. Então, aquele que foi justificado pela fé, vai viver. É uma leitura possível até do hebraico, lá de Abacuque 2,4, né? Tzadik, Bemunato e Rie. Então, ele lê desse jeito e interpreta desse jeito, ele vai basear o argumento dele de Romanos usando esse texto com essa ideia. Aquele que é justificado pela fé, o justo que é justo por causa da fé, ele vai sobreviver, ele vai viver no final, vai ser salvo. Exatamente. É o que acontece, é o que eu penso agora, que você conseguiu explicar melhor, pois para mim, a partir daquele momento, a gente consegue já não viver mais nós, mas que Cristo começa a viver na gente. Muito bom. É interessante pensar que Paulo dá essa declaração, que é uma declaração que, até como o pastor Igor falou, é meio que um spoiler daquilo que vai vir, né? Olha, a gente é salvo pelo poder de Deus, é a ação de Deus que salva, mas agora ele vai desdobrar. Só que, para ele falar da ação de Deus que salva, ele tenta mostrar do que Deus salva e por que Deus salva, porque também é uma coisa importante, a gente fala tanto de graça, mas a gente precisa entender que há uma desgraça que a antecede, né? Há uma salvação, mas há uma perdição que vem antes. E aí é quando agora Paulo entra nesse tema falando sobre a condição humana. A partir do verso 18 aí para frente, ele vai falar um pouquinho sobre qual é a condição do homem, como o homem está e por que ele precisa ser salvo. E talvez essa seja a nossa... Você falou da universalidade da salvação e agora a gente talvez tem que voltar para esse ponto que é a universalidade do pecado. Em que condição o homem está? Onde o homem está em relação a Deus para que ele precise de Deus agindo em favor dele?
A gente está falando da graça de Deus, né? Justificado pela fé, e o texto no verso seguinte começa com uma expressão que meio que parece estar quebrando tudo isso, né? A ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então é interessante, tá? A gente está vendo Deus é bom e tal, e aparece a ira de Deus, e muita gente não consegue entender isso. Como um Deus que é bom pode estar irado? E aí eu vou deixar para os colegas falarem aqui sobre a ira de Deus. Quem quer começar falando sobre a ira de Deus? Posso falar? Pode falar, então. A gente estava até comentando aqui antes do início do programa, né? Paulo ele vai descrever uma série de sintomas aqui dessa condição que é comum a todo ser humano. Mas existe um detalhe aqui importante, que é a manifestação desses sintomas quando se despreza o conhecimento a respeito de Deus. Até tem um texto de Oséias que a gente usa às vezes de maneira equivocada, que é meu povo perece por falta de conhecimento, e a gente acha que é por falta de qualquer tipo de conhecimento, mas não é. É do conhecimento a respeito de Deus. Então, se rejeita o conhecimento de Deus, vai se manifestar a partir do versículo 28, ele vai dizer uma série de coisas ali, posição mental reprovável, praticam coisas inconvenientes, injustiça, malícia. E isso é comum a todo ser humano desprovido do conhecimento de Deus. Isso é uma consequência que vem desde o Éden, da queda de Adão e Eva, e todos nós possuímos essa natureza, que distante de Deus vai nos levar para essa condição reprovável. Deus ele nos cria livres, e a manifestação da ira de Deus é a manifestação da sua justiça. Dentro do aspecto da sua justiça, ele nos criou livres e permite que cada um colha as consequências das suas escolhas. Então essa é uma aplicação da ira de Deus e da sua justiça. Permitir que ele escolha os frutos dessas escolhas. Se com o conhecimento de Deus, frutos maravilhosos virão. Se desprezarem o conhecimento de Deus, frutos reprováveis e que farão mal à própria pessoa. E essa já é, de maneira mais imediata, uma das manifestações da ira e da justiça de Deus. Tá ótimo. Mayara, eu sei que você vai falar, e você vai falar no segundo bloco. Tá bom? A gente vai voltar daqui a pouquinho, porque a gente tem mais um pouco para pensar a respeito da ira de Deus, essa manifestação da ira de Deus, para que a gente entenda bem em que situação nós estamos em relação a Deus, qual é a real condição humana. Código Aberto volta daqui a pouquinho, a gente volta no segundo bloco para continuar a nossa discussão e nossa conversa sobre a ira de Deus. Fica por aí, porque daqui a pouquinho a gente volta. Código Aberto está de volta, é o nosso segundo bloco. Estamos aí agora nesse novo momento. A gente está estudando agora, lendo o texto bíblico. Nós já nos situamos na carta de Romanos, já passamos os nossos 2 primeiros encontros dessa temporada tentando entender esse contexto dentro do qual Paulo está escrevendo. E agora a gente está lendo a Bíblia, nós já lemos aqui alguns versos e a gente vai continuar lendo sobre isso. Para você que no intervalo aí, se perdeu um pouquinho a linha do raciocínio, só para você entender, a gente estava falando sobre a ira de Deus, porque Paulo fala sobre isso, que a ira de Deus se manifestou contra todo tipo de perversão e pecaminosidade. A gente já falou disso, o pastor Igor deu para a gente um pouquinho dessa ideia, né, da ira de Deus como sendo esse aspecto da justiça dele, né? A manifestação da sua justiça. Da sua justiça, nos entregando para a gente ser livre, né? Ele entende a gente como livre, ele permite que a gente use essa liberdade. E agora a Mayara ia falar uma coisa, a gente entrou para o intervalo. Mayara. Eu queria retomar esse ponto da ira de Deus aqui, porque tem muita gente que entende a ira de Deus, né? Como algo, estava conversando aqui no intervalo, como uma vingança, né? Mas não, a Bíblia diz assim, ó, que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão. Então aqui a ira, ela ali no grego, ela significa o seguinte: Deus ele fica abominado, indignado contra todo o pecado. 2 pecados aparecem aqui, impiedade e perversão. Impiedade é você querer viver na ilegalidade, viver como se ele não existisse. E por querer viver dessa forma, você se torna perverso, porque o perverso aqui é o que despreza a Deus para poder viver obstinadamente do jeito que acha que é melhor para a sua própria vida, não levando em consideração aquilo que ele pensa, aquilo que ele
sabe ser certo porque é o nosso Criador, que é o que ele vai falar ali no verso 20. Né, que as pessoas são indesculpáveis porque a própria natureza revela que existe um Deus que é criador, que esse Deus é onipotente e que por ser criador e ser onipotente, ele sabe o que é melhor para nós. A gente esquece também que tudo que acontece no mundo é por causa da nossa manifestação de pecado, é por causa que faz tempo a gente está naquela natureza pecaminosa. Então, tudo que acontece de desgraças, talvez, no mundo, a gente acha que é uma manifestação de ira dele também. Tudo que acontece, sei lá, algum desastre natural, o ser humano tende a achar que isso vem de Deus, que ele está controlando aquilo, porque ele abomina tudo que a gente faz, mas as pessoas ou a gente esquece que, na verdade, aquilo é uma consequência do pecado no mundo. E é o que o restante do capítulo vai mostrar, que Deus, sim, ele fica indignado contra o pecado, ele fica indignado também contra aqueles que querem viver obstinadamente em pecado, mas Paulo vai mostrar aqui como que acontece essa aplicação da ira de Deus num primeiro momento. Como ela se manifesta na vida daquele que quer ser ímpio, que quer ser perverso, que é o que vai ser a continuidade aqui do capítulo. E aí quando ele vai falando da perversidade do homem, é interessante porque a forma como ele descreve a ideia de idolatria aqui nesses versos seguintes, do verso 20 até o verso 25, né, ele vai falar no verso 22 em diante, né, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do homem, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Na verdade, aqui ele está falando da idolatria, de você adorar imagens de animais no lugar de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então a ideia aqui é, o cerne da idolatria é você perder de vista o Criador e você colocar a sua adoração na criação. Você vê esse mundo e você não percebe que além desse mundo tem algo maior, que criou o mundo, e que está acima de tudo, e que é soberano, como a gente tinha falado, né? Então, isso é o cerne, é o fundamento da idolatria. E isso vai se manifestar de tantas maneiras. No mundo antigo, uma idolatria que o cara fazia uma imagem de um animal, ajoelhava e pedia coisas. Hoje, a idolatria se manifesta de tantas maneiras diferentes. Gente que idolatra o dinheiro, dedica a sua vida a isso. Gente que idolatra a tantas coisas e dedica a sua vida, e é uma adoração praticamente religiosa mesmo, de tantas coisas. E a idolatria também, ela acaba abarcando também um aspecto do legalismo, porque de certa forma o legalismo é eu deixo de pensar na obra de Deus por mim e passo a pensar na minha obra. Então eu passo a viver em função da minha obra. Da mesma maneira como eu crio um Deus, eu crio alguma coisa e passo a entender que isso é agora o que me salva, da mesma maneira eu faço coisas, eu crio um sistema que eu passo a adorar. Então, assim, a idolatria ela abarca também essa ideia de que eu deixo de pensar na obra de Deus e passo a pensar na minha obra, naquilo que eu faço e tenho uma religião baseada naquilo que eu faço. O texto aqui, quando fala do conhecimento de Deus, que o pastor disse que muita gente interpreta erroneamente, até mesmo lá em Oséias, esse conhecer não é simplesmente conhecer de ouvir falar ou de ler, é reconhecer como. Para você reconhecer como, você tem que conhecer, tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento. Então, quando eu tiro Deus do centro da minha vida e eu começo a me relacionar com outras coisas ou pessoas, dedicando idolatricamente o meu tempo, a minha vida para ela, então eu estou incorrendo no risco do legalismo e também da idolatria. Tem um detalhe nesse trecho que nós estamos fazendo referência, principalmente no verso 23, que na maior parte das versões bíblicas que nós temos, diz que mudaram, né, a imagem de Deus para uma imagem semelhante à de homens. Alguns tradutores eles sugerem que essa não seria a melhor tradução ou a melhor palavra para se aplicar nesse contexto, mas seria trocaram. Parece não ter muita diferença, mas mudar você pode mudar por inúmeros motivos, porque uma coisa deixou de ter valor e a outra passou a ter, enfim, mas trocar é algo mais profundo para mostrar a degradação do homem e o seu distanciamento de Deus. Porque aqui eles trocam a adoração daquele que é sublime, que é transcendente, que é supremo, e eles rejeitam deliberadamente a adoração a esse Deus, cheio de atributos, cheio de glória, para adorar algo que é menor do que eles. Porque se você cria algo, a semelhança de alguma coisa,
subentende-se que esse algo já é menor do que você mesmo. E certa vez, numa aula, o pastor Rubem Aguilar, ele definiu glória como sendo um conjunto de atributos que torna uma pessoa excelente. Bom, a glória de Deus, ela é tão grande porque ele tem tantos atributos. Agora, se nós pararmos para pensar, que atributos o ser humano tem? Diante de Deus ou comparados com Deus, poderíamos chegar a dizer que nenhum atributo. Agora, além de nós não termos nenhum atributo, eu vou adorar alguma coisa que é a minha semelhança, ou que é menos do que isso, que não tem atributo algum. Então, para mostrar assim a decadência do ser humano e o distanciamento dele de Deus, e aí Paulo começa a destacar essa condição dos romanos, mas que pode ser a condição de muitos de nós também aqui, de colocarmos outras coisas no lugar de Deus, ao invés de adorarmos o Deus Supremo. Como Deus não ficaria zangado se a gente está adorando outras coisas, como que se outras coisas nos deram a vida, nos deram uma casa, nos deram uma família, como não estar zangado se você está tirando o crédito que é de Deus? Sim, e como o pecado cega, né? Olha só o tamanho do distanciamento, a você adorar alguma coisa que é insignificante. Esse é o ponto, né? Como o pecado segue, o homem vai decaindo. É o ponto do capítulo 1 todo aqui, até o final. E é interessante a gente ver que, às vezes, a gente coloca alguma esperança na humanidade. Isso. De vez em quando a humanidade olha para si mesma e fala, agora vai. Né? E isso já aconteceu na história várias vezes. E a mais recente dela foi ali no começo do século XX, final do século XIX, começo do XX, quando o homem olhava para si mesmo e falava, olha, a gente está descobrindo o átomo, a gente está descobrindo coisas importantíssimas na natureza. Ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo métodos sociológicos de fazer a humanidade crescer. Quando surge lá, do meado para o final do século XIX, surge o marxismo, outras correntes de pensamento que achavam que tinha uma solução para a humanidade e agora vai. E quando chega lá em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, uma guerra do mundo inteiro contra o mundo inteiro, essa esperança da humanidade é jogada no lixo. E muita gente fica maluca com isso, né? Então é interessante a gente ver, a gente tem essa tendência de olhar para o homem e falar, agora o homem vai se consertar. E a Bíblia, ela coloca um enfoque absolutamente diferente. Quando a gente vê, por exemplo, o livro de Daniel, que é um livro que fala da evolução da sociedade humana e fala dos reinos vindo, a solução não vem de nenhum dos reinos. É uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. É um filho do homem que vem dos céus. Tipo, a solução para o homem é sobrenatural. Não tem como o homem mudar a sua situação. O único jeito de melhorar, de arrumar o mundo, é se a gente destruir o mundo e construir ele de novo. E só quem pode criar o mundo de novo é aquele que criou da primeira vez. O homem não tem a menor esperança para si mesmo. E dentro desse contexto também, a questão da repetição da história, né? Porque onde muitas pessoas pregam a questão da evolução, da gente sempre estar melhorando, tudo mais, mas a gente olha e vê que a carta de Paulo aos Romanos, ela poderia ser escrita ou podia estar com a data de hoje, que ela valeria tanto quanto, porque é recorrente, o pecado é recorrente, a nossa condição de afastamento de Deus também é recorrente, e quando nós vemos, nós estamos caindo nos mesmos erros. Nossa indiferença a essa condição, né? É a mesma, enfim. Todos somos iguais. E é importante falar de todos iguais, porque Paulo ele fala de que, no verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todos, e aí ele passa a enumerar, então, quando ele fala da ira, as condições de pecado. E eu acho interessante pensar no seguinte, que ele fala, olha, Deus manifestou, e aí por 3 vezes ele fala de que Deus entregou. Ele fala, olha, Deus entregou a vocês, e fala sobre idolatria, Deus entregou e fala sobre as perversões sexuais, e talvez aí fique aquela coisa, né? Ele entregou a isso, entregou aquilo, e aí talvez alguém pense, tá, idolatria não é meu caso. Perversão sexual, tá, não é meu caso. Mas aí depois ele vem e ele diz o seguinte, então, ele fala, então, Deus entregou no verso 28 a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. E aí no 29, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Beleza, agora está todo mundo, né? Se você, no primeiro não tem a ver comigo, o segundo não tem a ver comigo, agora deu certo. Todos estão inclusos. Vale ressaltar só essa questão do Deus os entregou, para que ninguém pense
que é Deus que está causando essas coisas, essa malignidade toda. Não, aqui é só uma expressão idiomática, né? Paulo está apenas dizendo o seguinte: Deus, ele é bom o suficiente porque ele permite que você plante o que você quer, e ele é justo o suficiente porque ele permite que você colha o que você plantou. Então, assim, já que vocês não me reconhecem como Deus, então eu vou permitir que vocês vivam como sendo o Deus da vida de vocês. Eu estou entregando vocês, permitindo que vocês vivam dessa maneira. E o detalhe também é colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Porque a tendência não, nós temos a lei, a gente cumpre a lei, Cristo veio por meio dos judeus, então a gente é diferente dos gentios que estão chegando. Aqui Paulo ele já começa a trabalhar essa questão para eliminar o julgamento que vão fazer com relação aos novos conversos, para eliminar as barreiras e dizer assim, é todo mundo igual. Então não julga o outro que está chegando, porque ele não faz isso ou não faz aquilo, ele é diferente de você ou ele é menos do que você, não. Porque ele não cumpre esses requisitos da lei, não. Quem é que precisa mais da glória e da graça de Deus? É o assassino ou é aquele que vai no supermercado e prova uma fruta ali que não está à venda, que não está sendo cedida de graça, que está à venda? Quem desses aí precisa mais de Deus? Ambos precisam da mesma maneira. Todos têm uma consequência, talvez uma é maior do que a outra. Apenas as consequências são diferentes, mas a nossa condição de pecado diante de Deus é igual. E se a gente entende isso, a nossa perspectiva muda, porque eu não estou competindo com ninguém para chegar no céu. Nós estamos aqui a fim de, juntos, pela graça de Cristo, sermos salvos. E aí isso muda a maneira como eu olho o outro. Eu paro de olhar para o erro do outro, ou de apontar demais para o erro dele, só porque isso minimiza o meu. Mas eu entendo que ele precisa de Deus assim como eu preciso. Então isso muda a perspectiva e é isso que Paulo está querendo trabalhar no meio desses judeus que estão ali em Roma. Olha, vocês também precisam dessa graça assim como os gentios precisam. Não é a lei que salvou vocês e não é a lei que vai salvá-los também. É Cristo e o resto vai ser consequência dessa salvação. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê que é tudo uma questão de referencial. Quando você olha do referencial dos judeus que Paulo está se referindo para os gentios que ele acabou de descrever, você fala, nossa, esses judeus estão muito melhores. Eles estão muito acima, esses gentios eles têm que melhorar muito para chegar nesse ponto. Ou seja, o 1 comparado ao 1000 é uma diferença imensa. Mas quando você compara o 1 e o 1000 com o infinito, não tem diferença. Quando você coloca o referencial em Deus, aí a condição humana é degradante em todos os níveis, todas as condições. Isso é muito forte. Esse é o cerne dessa parte, né? Porque ele vai começar ali no capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. Ele vai falar dessa condição desses gentios que foram entregues à sua própria perversidade. Aí depois, no capítulo 2, ele vai começar a falar do homem que tem alguma moralidade, e aí alguns comentaristas falam que pode ser o gentio que tem alguma referência de moralidade e que fala mal daquele outro. E aí depois, mais para frente, ele vai falar da condição dos judeus, que apesar de terem a lei, também tem um referencial, eles também erram, eles caem, ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo, e é interessante pensar nisso, desse caráter equalizador do pecado, né? O pecado colocou todos na mesma medida. A gente vai continuar daqui a pouquinho, a gente volta para o terceiro e último bloco para a gente continuar, encerrar nossa conversa dessa semana, a gente volta com a música da Deise também. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. Voltamos com o Código Aberto, é o terceiro e último bloco da nossa conversa dessa semana. A gente tem aprendido bastante coisa, tem sido muito, pra gente que tem sido legal conversar, debater, pensar um pouquinho sobre as questões. Espero que você esteja aproveitando também. A gente tem tido, além da contribuição dos convidados aqui, a gente tem tido toda semana a contribuição também do pessoal do Ponto de Referência, que manda um vídeo para ajudar a gente a pontuar algumas coisas importantes da nossa conversa aqui durante a semana. Então, nesse momento, fica com o vídeo aí do pessoal do Ponto de Referência e daqui a pouco a gente volta para fechar a nossa conversa por aqui. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o ponto crucial para entendermos a história da humanidade e da redenção destacado no livro de Romanos.
Somos pecadores e até nossas ações são por motivos egoístas, para sermos aplaudidos em troca de ganhos, por prazeres ou medo de algum castigo. Essa é a condição humana. Mas Romanos nos apresenta a graça e o poder de Cristo em justificar aqueles que nele creem, tanto judeus como gentios. Porque apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, escolhemos o pecado e por isso carecemos da graça de Cristo para nos justificar. Mas para isso, o primeiro passo é reconhecer esse estado de total impotência para nos salvarmos por nós mesmos. Apesar do dito progresso da humanidade, o que vemos dia após dia é mais egoísmo, menos amor, envoltos em um relativismo e sem moralidade. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo adverte a respeito dos graves pecados cometidos pelos gentios, mas ao mesmo tempo não deixa de fora a hipocrisia dos judeus, que no exterior mostravam-se puros, mas que por dentro estavam podres de pecados, mostrando que aqueles que escolheram se afastar dos ensinos de Deus serão julgados, tanto judeus quanto gentios, pois para Deus não há acepção de pessoas. Mas quanto maior a luz que você receber, mais será cobrado e, consequentemente, culpado dos seus erros. Pois assim como os judeus, você tem a luz, tem a responsabilidade de levantar essa luz para que todos vejam a Cristo. Apesar disso, não cabe a mim, ou a você, ou a qualquer um a missão de julgar, mas somente a Deus, pois és indesculpáveis quando julgas, pois tu que julgas fazes o mesmo. Mas por sua bondade, amor e misericórdia, Deus nos conduz ao arrependimento, que é um dom do Pai, mas exige de nós fé e vontade para primeiro crer que somos salvos pela graça de Cristo e depois determinação para abandonar o pecado que acariciamos e vencer pela e para a honra e glória de Deus. Que a paz seja convosco. Já tivemos conversa, agora a gente teve o vídeo e agora a gente vai ter música também. Então, nesse momento, Daisy, qual que é a música de hoje? Vou cantar a música Herança, é uma conhecida aqui do Código já. Ela estreou no Código essa música, Ela estreou né? no Código, né? Pela voz do meu esposo. Pela voz do Márcio, mas ele deu os créditos para você. Ah, que bom. Tá bom. Quem dera ser inteiro, quem dera ser feliz, tendo quem me basta, e o sol que entra pela fresta aumenta a graça de ir lá fora, vivendo em tua casa, comendo em tua mesa sem querer vê-lo. Sou eu quem conta teu rebanho, mas não cheiro teu cabelo. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Quem dera ser inteiro, quem dera ser feliz, tendo quem me basta, e o sol que entra pela fresta aumenta a graça
sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Obrigado, Daisy. Essa música, quando o Márcio cantou essa música aqui outra vez, já foi uma música que emocionou bastante quem estava aqui daquela vez e acho que segue emocionando, assim, porque é muito bonito pensar, muito bonito não, muito triste, na verdade, pensar em como, da mesma forma que é triste a vida do libertino, é triste a vida do legalista, é triste a vida daquele que se apega a tantas coisas e tenta se manter estrito às formas. É uma vida pesada, né? É uma vida muito pesada E a graça é leve. E não aproveita a bênção do Pai, a presença do Pai. É muito triste. É muito triste e, ao mesmo tempo, fica um recado para a gente também, né? Para você que está em casa também, de não pensar que é simplesmente incorporar formas e ficar correndo atrás de coisas. Talvez você é uma pessoa envolvida até com a igreja, se envolve, faz um monte de coisa para a igreja, mas talvez você está envolvido com tanta coisa da igreja, fazendo, correndo de um lado para o outro, mas às vezes você não aproveita a presença do Pai, não aproveita, não desfruta da graça do Pai. E aí talvez tenha uma religião pesada quando Deus lhe chamou para tomar sobre si o jugo dele, que é suave. E é isso, eu acho. Obrigado mais uma vez, viu? Amém. Obrigado mais uma vez, Daisy, por essa música que é um presente. Um presente que Deus deu para você e você compartilha com a gente. Agora eu entendi por que vocês chamam de aquela música. Aquela música. É aquela música. Aquela música que faz chorar. A gente volta aqui agora para a gente encerrar o nosso programa dessa semana. A gente está falando sobre a condição humana, sobre a universalidade do pecado, a gente está falando sobre isso tudo. E algumas coisas acho que ainda vale a pena a gente passar a respeito delas e pensar a respeito delas, porque, por exemplo, a gente tem no versículo 17, que Paulo está falando sobre a justiça de Deus que opera, e ele está falando que o justo vai viver pela fé, e que essa justiça de Deus, então, nas palavras de Paulo, parece que ela opera para a salvação. Mas aí então ele fala da ira de Deus, e depois ele termina dizendo no verso 32, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Então, assim, essa justiça de Deus, no final das contas, é para salvar ou é para matar? A justiça de Deus, ela é para salvar. Só que aquele que não quiser ser salvo, a mesma justiça vai acabar o executando, porque a justiça de Deus se manifesta, como disse o texto, contra o pecado. Só que quem quiser ficar agarrado com esse pecado, por consequência, será destruído junto. E é interessante que a ira de Deus que a gente tinha falado, Deus fica irado com essas perversões, porque isso destrói o próprio homem. Então ele quer acabar com essas perversões porque ele quer salvar o homem, para o homem não ser mais destruído por essas perversões. Então eu tenho que acabar com isso. Se no processo algumas pessoas querem estar presas a isso e forem, é uma tristeza imensa para Deus. Mas se ele não acabar com isso, a humanidade toda vai sendo presa a essas perversões, né? E é interessante que quando a gente vê que ele põe esse equalizador, ele vai dando argumentos para ver como ninguém é desculpável. Então, ele lá no capítulo 2, ele vai falar sobre aqueles que pecaram sem ter conhecido a lei, que são, na verdade, aqueles que às vezes foram entregues às suas próprias perversidades. Aí você pode falar, mas ele nem tinha a lei. E aí Paulo vai falar, a partir do verso 12, que Deus se revela de várias maneiras. Ele se revela pela lei e ele tem uma outra lei, que é a natureza. E é interessante que esse é um argumento bíblico já antigo, lá no Salmo 19, né? Que fala, os céus declaram a glória de Deus e tal, e mais para frente o mesmo Salmo vai falar da lei de Deus também. Então, Deus, ele tem essa revelação, através da revelação escrita, ele se revela diretamente para o homem, e o homem escreve isso, e a gente pode ter acesso, e Deus se revela também indiretamente pela natureza. Então, o homem tem dentro dele mesmo uma moralidade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E por mais que, claro, Deus vai considerar o conhecimento de cada um na hora de julgar,
o homem tem um ponto que é errado. Não tem como, não tem um contexto cultural que desculpe algumas coisas. A moralidade, apesar dela não ser absoluta, porque ela não se manifesta da mesma forma em todas as culturas, ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela existe. Então, certo e errado existem. E nenhum homem, mesmo aquele que tem a lei revelada, tanto aquele que não tem, pode se justificar porque eu não sabia. Dentro de você tem uma lei. Ele meio que tem... Pode falar. Ele meio que tem um plano de graça para cada um, mesmo que você não conheça, mesmo que você não tenha aquele conhecimento bíblico, mesmo que você não conheça os 10 mandamentos. Ele parece que tem graça, ele, como você disse, se manifesta de várias formas. E na hora que ele se manifesta, na verdade, é só para te salvar. Então, eu acho isso tão incrível, de todo esse plano de justiça, de todo esse plano de salvação, é apenas para você aprender a olhar o seu irmão com os mesmos olhos. Tipo, parece que nesta vida pecaminosa, ele ainda, mesmo que não é legal ficar aqui, é bom saber quantas lições a gente tem para aprender aqui, nesse mundo. Eu fico lendo esse texto, principalmente esse da condenação que você mencionou ali no versículo 32, e fico me policiando para não incorrer no mesmo erro que os judeus estavam incorrendo. Porque essa condenação é muito fácil a gente entrar para as pessoas que cometem essas coisas. Para as pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, para as pessoas que praticam tais atos ou que estão nessa condição. Na verdade, essa pessoa somos nós. Essa pessoa sou eu. Essa condenação que Paulo está dizendo aqui, ela é para mim. Porque aí a gente vai voltar ali no verso anterior, no 1,17, o justo viverá por fé. Mas quando a gente entrar no capítulo 3, ele vai dizer que quantos justos existem? Nenhum sequer. Então essa condenação é minha e é sua. Porque não existe nenhum justo, nenhum sequer. Quem é justo? É aquele que é justificado por ele. Então assim, eu vou viver, como o Rony mencionou no bloco anterior, eu só vou viver se ele me justificar. E isso não acontece por aquilo que eu faço. É uma ação incondicional dele. Em olhar para mim e me declarar justo. Em me separar para algo da sua causa, da sua obra, para a salvação. Então, uma ação completamente de Deus. Então, eu dependo de Deus para isso. Então, também não posso incorrer no erro dos judeus e achar, não, eu estou fora dessa lista aqui, e com o erro de pensar que aquele relatou todos os pecados, que existem muito mais que não daria tempo para ele colocar tudo isso aqui no texto. Mas a questão é, eu estou nessa condição, essa morte era para mim, e se não for ele quem me justificar, eu não vou viver porque... E aí a fé é o instrumento que aceita essa declaração dele. Por isso o justo viverá por fé, porque isso acontece o tempo inteiro. Você se apega a essa declaração de Cristo, de que você foi justificado, de que você foi liberto da culpa do pecado, dia após dia. E é assim que eu vivo. Por isso que o justo vive pela fé. Ele tem vida ao aceitar aquilo que Jesus fez, que é declará-lo justo. Por isso que o capítulo 2, verso 1 diz assim, ó, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. A palavra julgar aqui vem do grego crino, que significa formar uma opinião desfavorável. Então você não pode fazer isso, formar uma opinião desfavorável em relação a ninguém, qualquer um que seja, porque você que está julgando os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, o nosso papel não é julgar, nós não temos essa autorização da parte de Deus. Agora, o que é interessante, né? A gente está vendo aqui de várias coisas que os homens fazem, né? Eles praticam a maldade, a perversidade. Só que é interessante que, como não existe nenhuma exceção, e a gente vai ver que Paulo ele faz uma coisa bem judaica isso. Ele pega um apanhado de textos bíblicos que não necessariamente estão se referindo exatamente a isso, mas ele usa esse apanhado de textos para dar, figurativamente. Não é uma aplicação direta, uma exegese, mas é como se fosse só para ilustrar. E isso acontece lá no capítulo 3, os versos 10 até o verso 18. Então ele vai falando, não há justo nenhum sequer, e cita diversos salmos e outros textos. Então a ideia é o seguinte, esse pecado, essa condição, ela não está só no fazer, ela está na essência do ser humano. A gente é essencialmente mau e perverso. E por mais que a gente não manifeste isso, a gente é assim. Então, se uma pessoa, ela nasce e
você corta a língua dela, então ela não vai falar mal dos outros. Então você corta as mãos dela, ela não vai fazer o mal para os outros. Você dá um jeito dela não sair do quarto. Ainda assim ela vai ser pecadora, porque não é uma questão de você da forma como você manifesta. É algo que faz parte da sua natureza. E Paulo vai falar mais para frente, ele vai deixar isso bem claro. Quando entra com Adão o pecado no mundo, toda a descendência de Adão, que é interessante, em hebraico, os Bnei Adam, os filhos de Adão, que é uma expressão que se refere à raça humana inteira, todos eles também são pecadores. A gente nasce numa condição de pecador que a gente não consegue transcender. A gente sozinho não consegue transcender. A gente, olhando para esse quadro, a gente vai entrando na história dos romanos, e a gente vai descobrir, né, interessante que ele usa a expressão por 3 vezes, né, Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou, e aí no capítulo 3 ele fala, mas também nos entregou o seu Filho amado para que a gente tenha a vida nele, e isso muito bonito, né, o Deus que nos entrega para a liberdade também entrega o seu Filho livremente para que a gente tenha acesso à salvação. Mas de forma bem especial, nesse trecho, que é um trecho comprido, depois você pode ler um pouquinho mais detidamente, a realidade é que nossa condição enquanto seres humanos é essa, que nós somos todos pecadores. Isso pode parecer muito simples, porque a gente fala, é uma frase curta e pode parecer muito pequeno, mas é algo tão grande quando a gente pensa na catástrofe que o pecado causou, quando a gente pensa na dimensão que o pecado tomou, na proporção que ele toma cada vez mais, e quando a gente pensa que cada vez mais o pecado nos aliena de Deus e faz com que a gente viva uma vida à parte dele, à parte da vontade dele, dos desígnios dele, a gente vai vendo quão grande é o pecado e quão enorme tem que ser a graça de Deus. Só é capaz de se aperceber da grandiosidade da graça, da grandiosidade do poder de Deus, desse abismo que Deus tem que transpor para salvar, quem já se confrontou com a realidade, a grandiosidade do pecado. Eu não quero nesse momento que eu tenho aqui falar e acusar você, mas ao mesmo tempo, quando eu estiver falando agora para você, entenda isso como sendo aquilo que a Bíblia diz sobre mim também e sobre você. Você é um tremendo de um pecador. Não importa se você está acertando e fazendo tudo certo. Não importa se você está fazendo tudo errado ou se você está indiferente a Deus, se você não acredita na Bíblia. Você é um pecador. Se você está acertando, andando no caminho certinho, não fala mal de ninguém e é uma pessoa cheia de boas vontades, de boas intenções, você também é um pecador, porque o pecado não é algo que simplesmente está nas minhas ações, faz parte da minha natureza. Você é uma pessoa que precisa entender que você carece da graça de Deus. Eu sou carente da graça de Deus e você também é carente, só que só dá para valorizar a graça quem entendeu a desgraça que é o pecado. Você, mais do que nunca, antes de se confrontar com o amor de Deus, precisa se confrontar com essa distância desse amor que o pecado causou. Que Deus hoje te confronte com o seu pecado, com a sua condição pecaminosa e te ajude a aceitar a graça mais uma vez. O Código Aberto volta na semana que vem e você é nosso convidado especial.